Sessembui. O championnat este 16 de outubro de 2025, às 18h34. Naquele momento, todas as telas nos centros de comando de defesa aérea, integrados na fronteira oeste da Rússia, ficaram vermelhas de uma só vez. Ninguém disse uma palavra. Todos entenderam que não se tratava de um ataque simples, vindo de uma única direção. Era um pesadelo, uma tempestade coordenada com precisão, mirando diretamente três províncias, Belgorod, Bryansk e Kursk, simultaneamente. Imediatamente, dois sistemas de artilharia de foguetes HIMARS 142 entraram em modo de disparo. Eles estavam habilmente escondidos atrás de áreas residenciais no norte de Kharkiv. De lá, dezenas de alvos de baixa e média altitude avançaram ruidosamente, cruzando o território da Ucrânia e penetrando profundamente em solo russo. Mas esses alvos não eram os drones FPV baratos comumente vistos. Eram UAVs suicidas de longo alcance modelos UJ-26 Bobr e Sila-400, cada um carregando ogivas de 30 a 50 kg. Alertas ecoaram por todo o sistema. Os complexos Pantsir S-1 e Tor M1 foram ativados como feras enfurecidas. O céu imediatamente se iluminou com rastros de fumaça de mísseis e projéteis antiaéreos, entrelaçando-se como uma teia de fogo. Cada interceptação bem-sucedida era celebrada com gritos de alegria pelos operadores russos, que registravam o feito em seus diários como uma vitória. Em poucos minutos, o céu parecia temporariamente seguro. Mas isso era apenas uma ilusão mortal. Porque isso era apenas o prelúdio de uma estratégia em camadas calculada ao segundo. Antes de mergulharmos juntos nesta batalha, me diga, você está apoiando a Ucrânia nesta guerra? Se sim, escreva o número 9 na seção de comentários. Agora vamos entrar na batalha. Enquanto todos os olhos ainda estavam fixos no céu, a verdadeira ameaça descia silenciosamente da órbita oculta por uma cortina de interferência eletrônica caótica. No auge do confronto, 6 rastros brilhantes de alta velocidade rasgaram subitamente as telas de radar na região de Belgorod. Todos ficaram paralisados. Não eram drones, pois não voavam horizontalmente deste. Eles mergulhavam diretamente do topo da atmosfera a uma velocidade aterradora, mais de 2,5 vezes a velocidade do som. No centro de comando, a sala caiu em um silêncio assustador. Todos sabiam que aquele momento definiria o desfecho. Eram foguetes M31, GMLRS, lançados pelos próprios sistemas HIMARS. Sem hesitar, o comandante russo gritou ordens. O sistema S-400, até então silencioso como uma fera da correntada, abriu fogo. Em uma posição secreta, o gigantesco radar de varredura faseada 92 IN-6E emitiu pulsos poderosos travando nos 6 alvos. Segundos depois, mísseis interceptadores 48 IN-6DM rugiram ao subir atingindo Mach 6. Em um piscar de olhos, 6 explosões ensurdecedoras rasgaram a alta atmosfera, fazendo as janelas vibrarem e os corações dos soldados palpitarem. No centro de comando, a voz do controlador soou clara e firme, como um tiro de comando. Todos os alvos destruídos. Impactos diretos. As 6 ameaças balísticas foram interceptadas. Uma onda de alívio seguida por um orgulho avassalador tomou conta da sala. Eles haviam repelido um ataque complexo em múltiplas camadas, um dos mais sofisticados da memória recente. Suspiros ecoaram, sorrisos discretos surgiram em rostos cansados. Mas a centenas de quilômetros dali, em um bunker secreto de comando na Ucrânia, ninguém estava triste ou desapontado. Pelo contrário, eles sorriam, pois a fase mais crítica do plano havia sido executada com perfeição absoluta. Horas antes, no início da operação, um enxame massivo de UAVs, centenas deles, havia sido lançado. 8 regiões diferentes da Rússia, Kursk, Bryansk, Belgorod, Tula-Elsk, Yaroslav, Rostov, Novgorod e Samara foram alvos. Não era apenas um ataque de drones, era uma demonstração de tecnologia, uma das campanhas mais bem coordenadas já vistas. O objetivo não era causar destruição direta, mas criar um caos que fizesse o inimigo acreditar que havia vencido, atraindo-o para uma armadilha colossal. O enxame de drones serviu como cortina de fumaça, sobrecarregando os caros sistemas de defesa aérea russos, esgotando suas reservas de munição, dispersando sua atenção e travando seus radares em várias direções. Enquanto os comandantes russos ainda celebravam sua vitória, eles não tinham ideia de que o verdadeiro alvo havia surgido silenciosamente localizado em Oblast Belgorod, a apenas 90 km de Kharkiv. E não era um alvo qualquer.
De acordo com informações confirmadas por plataformas de inteligência de código aberto e dados de satélite, a usina termoelétrica Belgorodskaya TETS era o coração da rede militar industrial da região. Ela fornecia energia para centros logísticos e comandos do 20º Exército de Armas Combinadas, uma unidade que participou de várias campanhas sangrentas no leste da Ucrânia. Por isso, a inteligência sabia que o alvo era extremamente bem protegido, e foi exatamente por isso que a criatividade ucraniana brilhou. No bunker de comando, a luz verde das telas piscou. Um oficial de guerra eletrônica apontou para um sinal brilhante no mapa e gritou: lançar, temos as coordenadas exatas, a frequência operacional e a intensidade do sinal do radar S-400. A voz não era de ostentação, era fria e decidida. Disparar a segunda onda, disparar sob comando. A ordem foi transmitida e um sorriso de entendimento mútuo passou rapidamente. Naquele momento, o que os russos pensavam ser uma vitória revelou-se apenas uma armadilha cruel. Os foguetes HIMARS, cada um valendo milhões de dólares, não eram armas de ataque comuns. Eram iscas caras, as mais sofisticadas já usadas. Sua missão não era destruir, era forçar o S-400 secreto a disparar, revelando sua posição, identidade e assinatura eletrônica. Quando a brecha apareceu, tudo se tornou frio e preciso. As coordenadas e os dados de frequência do S-400 foram imediatamente transmitidos para um segundo grupo de HIMARS, aguardando em outra posição, e para UAV suicidas pesados como o Jato-26 Boboar. Agora a verdadeira caçada começava não com o rugido de armas, mas com cálculos sinais e uma sequência de ações cronometrada ao segundo. Às 18h46, em outra posição, o segundo grupo de operadores de HIMARS permanecia em silêncio, focado como predadores à espera da presa, recebendo a ordem atualizada de disparo. A segunda salva de 6 foguetes foi lançada mirando diretamente o alvo mais vulnerável. O alvo principal poderia estar recarregando ou ajustando sistemas. Bastava um segundo de descuido e esse momento decidiria tudo. A usina termoelétrica era o coração da rede energética de Belgorod. Quando a segunda salva de foguetes foi disparada à atmosfera de Vitória no centro de comando russo, se desfez, dando lugar a um choque gelado que percorreu a espinha de cada pessoa presente. Nas telas de radar, 6 novos rastros balísticos apareceram brilhando intensamente, cortando o céu como lâminas. A segunda onda estava chegando. Gritos ecoaram na sala de controle e ordens se sobrepuseram em pânico. Telefones tocaram incessantemente. Lá fora, 6 foguetes M-31 GMLRS precisavam de apenas 40 segundos para cruzar a fronteira, descendo da órbita próxima à borda da atmosfera. Os operadores russos tentavam desesperadamente reativar o sistema S-400, mas no momento crítico ele caiu em um ponto cego fatal que durou poucos, porém preciosos segundos. Enquanto isso, os sistemas Pantsir e Tor ainda estavam ocupados disparando contra os UAVs Bobr e Sila, que mergulhavam diretamente nas posições recém-reveladas do S-400. Quando a salva de HIMARS entrou na fase final, o radar do S-400 voltou a acender. Um oficial russo pálido de medo tentou relatar a situação aos superiores, mas antes que pudesse terminar, a tragédia chegou. Um UJAT-26 Bobr, que estava escondido em baixa altitude, mergulhou diretamente no veículo de comando, onde ficava o centro de controle do radar do S-400, projetado para caçar alvos a longa distância, mas não para detectar algo pequeno e próximo como aquele. Os sistemas Pantsir e Tor ao redor estavam sobrecarregados, lidando com o enxame de UAVs vindo de várias direções. Em poucos segundos fatídicos, uma brecha mortal se abriu na rede de defesa. Então, com um estrondo, a ogiva de 40 kg do Bobr despedaçou o cérebro do S-400. A enorme tela do radar apagou e a sala de comando mergulhou em um silêncio sombrio. O relógio marcava 18h47. Faltando menos de 30 segundos, os 6 foguetes, cada um programado com uma precisão de CEP, círculo de erro provável inferior a 5 metros, atingiram simultaneamente a subestação principal, o coração da rede elétrica de Belgorodskaya. Desta vez nada pôde detê-los. Explosões ensurdecedoras sacudiram o solo, ogivas de 90 quilos esmagaram aço e rasgaram cabos de cobre gigantescos. As linhas de alta tensão quebraram como palitos de fósforo. Um clarão elétrico colossal iluminou a noite, transformando-a em dia por um instante, antes que a escuridão absoluta engolisse tudo.
A usina termoelétrica Belgorodskaya TETS, a força vital da região, colapsou. Ela não apenas alimentava os radares S-300 e S-400 e os sistemas de comunicação de comando subterrâneos, mas também sustentava a rede de sinais elétricos da ferrovia, a espinha dorsal do transporte de munições, combustível e soldados para a linha de frente. Atingir essa usina não significava apenas cortar a eletricidade. Era quebrar as pernas do exército, cegar seus olhos e tapar seus ouvidos em um silêncio mortal. Quando a rede elétrica caiu, um efeito dominó se espalhou rapidamente. Bombas d'água pararam, a conexão com a internet foi cortada. 500.000 de pessoas mergulharam no caos. Civis ficaram presos em elevadores, gritos e batidas ecoaram de prédios residenciais. Semáforos apagaram e as ruas se transformaram em um mar de carros engarrafados. Lojas pequenas passaram a aceitar apenas dinheiro. Enquanto a escuridão densa tomava conta cada hora, transformava o caos em uma crise de sobrevivência. O sistema de aquecimento parou, a água foi cortada. A infraestrutura de internet e comunicação móvel colapsou instantaneamente, como se toda a região tivesse sido sufocada de uma vez por todas. Filas de carros se formaram nos postos de gasolina, com pessoas disputando cada gota de combustível para geradores. Multidões invadiram supermercados, resultando em cenas de caos, prateleiras esvaziadas, gritos e colisões. Tudo se transformou em um estado de desordem e pânico total. Enquanto o Ministério da Defesa russo anunciava orgulhosamente ter abatido 230 UAVs, eles estavam completamente alheios à armadilha colossal que acabara de se fechar. Quando o governador de Belgorod apareceu na televisão às 19h10, o Kremlin teve que enfrentar a dura realidade. A declaração triunfal desmoronou diante da admissão ansiosa do governador Vyacheslav Gladkov de que houve um ataque à infraestrutura crítica e uma grave interrupção de energia. Naquela noite de 16 de outubro, as tentativas da mídia estatal de chamar o incidente de acidente em um transformador foram rapidamente desmascaradas. Satélites da NASA registraram grandes incêndios na área e inúmeros vídeos gravados por civis mostraram fumaça, chamas e colunas de luz na escuridão. A cena não deixava espaço para propaganda vaga. Essa operação, chamada de forma fria, foi uma sinfonia militar. Mais de 230 UAVs serviram como cortina de fumaça para que alguns foguetes HIMARS encontrassem o caminho até o coração do alvo. Quando esses foguetes atingiram o alvo, não destruíram apenas uma usina elétrica. Eles despedaçaram o mito da invencibilidade. O ataque preciso à usina termoelétrica de Belgorod, em 16 de outubro de 2025, entrará para a história como um marco, não apenas pelas subestações destruídas, mas pelo seu significado estratégico, cujas consequências vão muito além dos cabos rasgados ou das cidades mergulhadas na escuridão. Foi o colapso catastrófico de um sistema abalando as raízes de uma doutrina militar russa de longa data que acreditava que a guerra deveria ser mantida longe das fronteiras. Belgorod revelou uma verdade dolorosa na era das armas de precisão de longo alcance. Essa mentalidade está obsoleta. O conceito de linha de frente está desaparecendo. Um foguete lançado de Kharkiv pode atingir diretamente o quintal de Moscou. O impacto no moral dos soldados na linha de frente foi devastador. Para entender a sofisticação do ataque, é preciso compreender o alvo. Belgorodskaya TETS não era uma instalação civil aleatória. Era o coração da rede militar industrial, um centro crítico. A Ucrânia não mirou nos megawatts. Ela mirou em tudo o que dependia desses megawatts: ferrovias de suprimento, fábricas de munição, centros de manutenção de veículos blindados, estações de inteligência eletrônica e, especialmente, os comandos avançados. Segundo análises de institutos como o ISW, a província de Belgorod é uma retaguarda vital para as operações na Ucrânia. Quebrar a fonte de energia ali é quebrar toda a cadeia de suprimentos. Quando a eletricidade caiu, cada elo da cadeia colapsou, depósitos de munição ficaram inativos. Oficinas de reparo silenciaram, estações de inteligência ficaram mudas. Os comandos não conseguiam coordenar. Tudo mergulhou na escuridão e no silêncio. Claro, algumas instalações tinham geradores, mas um gerador, por mais potente que seja, não faz milagres. Ele não pode manter as enormes antenas de radar do S-400 funcionando por horas a fio, nem sustentar estações de comunicação por satélite estratégicas, muito menos fornecer energia estável para uma base com milhares de soldados. Naquela noite, os comandantes russos foram arrastados do campo de batalha digital do século XXI
para um mundo analógico sombrio do século XX. As linhas de comunicação criptografadas silenciaram as telas de consciência situacional, apagaram como olhos vendados. O fluxo de inteligência em tempo real da linha de frente foi cortado como uma faca arrancada do cérebro de um exército. A engrenagem da máquina de guerra industrial parou rangendo até o silêncio. Fábricas ao redor de Belgorod, convertidas em fundições de munição, fábricas de componentes militares e oficinas de reparo desde o início da guerra foram paralisadas. Instalações como a planta elétrica Karachevsky em Bryansk, que produzia conectores eletrônicos críticos, agora estavam à mercê do apagão. Um corte de energia é como uma alavanca cravada nas engrenagens de uma máquina de produção colossal. As linhas de montagem pararam, as máquinas de prensagem de projéteis cessaram, os braços robóticos ficaram suspensos como esqueletos metálicos. A indústria moderna depende absolutamente de energia estável. Um gerador intermitente não pode operar máquinas CNC de precisão, nem sustentar linhas de produção de componentes complexos. A cada hora, centenas de projéteis desapareciam dos planos, dezenas de veículos blindados não eram reparados e comboios de suprimentos ficavam paralisados. Mas o golpe mais devastador foi nas ferrovias, a espinha dorsal do exército russo. Sua doutrina militar de longa data depende das ferrovias para transportar enormes quantidades de pessoal e suprimentos a longas distâncias. Belgorod é um nó crítico nesse mapa. As linhas ferroviárias eletrificadas que passam por ali conectam os recursos internos ao Donbas e à Crimeia. Quando a energia caiu, os sistemas de sinalização e controle das ferrovias paralisaram instantaneamente. Comboios carregando combustível, munições e soldados ficaram presos em um labirinto de escuridão. A logística colapsou em um piscar de olhos. Com apenas algumas centenas de quilos de explosivos, a Ucrânia neutralizou dezenas de milhares de toneladas de aço e milhares de soldados sem disparar um único tiro adicional. O gênio militar da operação em Belgorod não está apenas na escolha do alvo, mas na estratégia de engano em camadas. O enxame de UAVs foi a cortina de fumaça, os HIMARS foram a isca, e o golpe principal foi um ataque devastador ao ponto vital. É uma lição clássica sobre como redefinir táticas tradicionais com tecnologia do século XXI. A parte mais audaciosa, mais arriscada, foi transformar a primeira salva de HIMARS em uma isca valiosa. Sacrificar 6 foguetes GMLRS, cada um custando cerca de $170 mil, sabendo que seriam abatidos, não foi um ato impulsivo, mas uma decisão calculada com frieza matemática e risco. Um jogo de alto risco, mas com uma recompensa muito maior que o custo. Essa operação colocou Moscou diante de um dilema impossível: proteger os soldados na linha de frente ou as infraestruturas estratégicas no interior do território. Não havia mais como fazer ambos perfeitamente. Após o ataque, a Rússia foi forçada a realocar seus sistemas de defesa aérea mais avançados das linhas de frente para cidades como Belgorod-Kursk e outras instalações críticas. Cada bateria S-400 ou Pantsir retirada não era apenas uma lacuna, mas uma porta aberta para a força aérea, UAVs e mísseis de cruzeiro ucranianos se infiltrarem. Para proteger a pátria, a Rússia teve que aceitar que os territórios ocupados ficassem mais vulneráveis. Foi uma vitória brilhante da inteligência sobre a força bruta, do cálculo frio sobre a violência crua. A operação prova uma verdade inegável. A guerra moderna não é mais decidida apenas por tanques, bunkers e infantaria na linha de frente. Ela é determinada por golpes precisos nos pontos críticos da retaguarda inimiga, onde um pequeno erro pode desencadear um colapso sistêmico. Por meio de uma sincronia perfeita entre tecnologia, inteligência e guerra psicológica, a Ucrânia não apenas atacou um alvo, ela forçou o adversário a voltar sua própria força contra si mesmo. Não foi apenas uma campanha militar, mas uma demonstração brilhante da arte da guerra no século XXI. Bem, o vídeo de hoje termina aqui. Deixe suas opiniões na seção de comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.